Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de setembro aqui pro canal. Como você pode ter visto na foto do thumbnail do vídeo, foi um mês um pouco devagarzinho pra mim, né? Porque eu costumo ler um pouco mais por mês, mas em setembro eu acho que realmente a ressaca deu uma pegada em mim e também eu passei 15 dias no Espírito Santo, na casa da minha avó, então acabou que eu li bem pouco por lá, o que acabou diminuindo o meu ritmo, mas tudo bem também, e o importante é a gente falar aqui um pouco sobre o que deu pra fazer e sobre o que eu li. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês, eu tinha começado ainda no mês de agosto, e foi A Criança no Tempo, do Ian McEwan. Já saiu resenha sobre esse vídeo aqui no canal na semana passada, e inclusive tem um sorteio lá, você pode correr lá pra ver como você pode participar pra ganhar um exemplar desse livro aqui. Eu dei 3 estrelas pra ele, foi um livro que não funcionou como um desempate pra mim, porque é o seguinte, eu já tinha lido 2 obras do Ian, Reparação, que eu amo, e Na Praia, que eu não gosto nem um pouco, e eu queria ler esse aqui como desempate. Não funcionou, como eu falei, porque eu gostei dele mais ou menos, o que deu 1 ponto pra cada lado, mas não deixa de ser um livro muito inteligente. Ele conta a história do Stephen, que é um famoso autor de livros infantis, e que teve a sua filha sequestrada numa ida ao supermercado na idade de 3 anos. Eu gostei da ideia dessa história, eu queria ler mais sobre essa questão de você ter uma filha desaparecida, ter uma pessoa desaparecida na família, e por isso eu não gostei tanto assim do livro, porque eu acho que ele acabou falando muito pouco disso. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso é muito bom, e não me achem maluca, mas eu acho que isso mostra a técnica do autor, porque ele consegue falar do assunto sem deixar ele necessariamente escrachado e apelar para os leitores com aquela de chora, você vai ter que chorar, porque aqui ó, perdeu a criança. O autor aqui fala do sentimento e do sofrimento de uma forma muito madura e nada óbvia, e que eu acho muito condizente, né? Enquanto uma pessoa, né, comum que lê o livro, eu esperava mais aquele assunto, mas enquanto uma pessoa entusiasta de literatura, eu entendo muito o que o autor fez aqui, e por isso eu acho que mesmo que ele não tenha batido tanto com o meu gosto, é um livro que eu recomendo bastante. Confira lá o vídeo só sobre ele. Depois de A Criança no Tempo, eu peguei Dias de Abandono, da Louisa Geisler. E eu tenho, assim, um carinho pela Louisa Geisler, porque eu tenho um certo carinho por autoras contemporâneas brasileiras. Eu sempre tenho vontade de ler e de, enfim, prestigiar, né, o trabalho que elas estão fazendo, porque a gente sabe que é um mercado que é difícil de entrar e que para mulheres é ainda mais difícil, enfim. Só que, apesar de eu ter esse carinho pela Louisa, a obra dela não tem tanto a ver comigo, porque ela é bastante contemporânea e experimentalista na literatura dela, e eu prefiro uma literatura um pouco mais classicamente estruturada, né? E a Louisa vem praticando esse experimentalismo nas obras dela. Eu já li os outros 2 romances dela, que são o Quiçá e o Luzes de Emergência. Eu gosto bastante do Luzes. O Quiçá eu já achei contemporâneo demais pra mim, e esse aqui, então, foi uma surra de contemporaneidade. Esse livro é estruturado de uma forma completamente diferente do comum. É aquele tipo de coisa que eu fico muito feliz por estar acontecendo na literatura, porque eu sou muito a favor de novas experimentações. Eu quero que cada vez mais pessoas, mais autores tenham o seu espaço para propor novas formas, mas que pra mim, enquanto leitora, especificamente não bate. Eu gosto muito da ideia desse livro e da história dele e do que a Louisa propõe aqui no subconsciente da obra, né? Mas a forma com a qual ela é estruturada e a narrativa dela realmente não me pegaram nessa obra aqui, especialmente. Aqui a gente tem, teoricamente, uma protagonista que é a Maria Alice, e que ela tá procurando pela mãe dela que sumiu. A mãe dela meio que foi dada como morta, mas a Maria Alice não acredita que essa mãe tenha realmente morrido, e ela acha essa mãe, assim, bastante misteriosa, e ela descobre um blog na internet, se é blog é óbvio que é na internet, que fala sobre lugares abandonados. E então ela vai cismar que é a mãe dela que tá escrevendo esse blog, e que esses lugares abandonados são pistas para que a Maria Alice a encontre. Pra mim, o título é muito mais profundo do que parece, é uma grande metáfora. Pra mim, os espaços abandonados são muito menos esses lugares do que os personagens que a gente tem aqui na história. Porque a princípio parece ser um livro sobre a Maria Alice buscando a sua mãe, mas enfim, ela passa a maior parte do texto que a gente tem aqui
na Irlanda, porque é um dos países em que ela vai buscar sua mãe, e ali ela entra em contato com vários outros imigrantes brasileiros, né, da idade dela, que estão ali na Irlanda fazendo intercâmbio, ou tentando buscar uma oportunidade de vida melhor, e todas essas pessoas estão mesmo que no mesmo barco, assim. Então eles eram brasileiros, jovens de classe média, privilegiados, e que tinham essa oportunidade financeira de tentar uma nova vida em outro país, mas que eles estão todos na merda lá eles não são ninguém, eles têm subempregos e eles estão todos deprimidos, eles não fazem ideia de qual é o lugar deles no mundo, e eles acabam se envolvendo com drogas e com confusões, enfim. Então eu acho muito que o de Espaços Abandonados no título desse livro se refere muito mais ao que eles sentem dentro deles, ao vazio que eles sentem dentro deles. É como se os jovens da nossa geração fossem os verdadeiros espaços abandonados. E é isso, acho que eu já falei demais, vamos esperar o vídeo só sobre esse livro. Depois que eu terminei de Espaços Abandonados, eu peguei pra ler no Kindle Tudo que Tenho Levo Comigo, da Herta Miller. Esse livro tá na lista do Getube, que é uma iniciativa do Instituto Goethe, que é um concurso cultural para você resenhar algum livro que esteja na lista de indicações de literatura em língua alemã contemporânea para concorrer a uma viagem para a Alemanha na Feira do Livro de... Não é de Frankfurt, é uma outra cidade que eu não tô conseguindo lembrar o nome agora, mas enfim. Então eu dei uma olhada na lista, vi que esse título me interessava e pensei, por que não, né? E eu gostei da leitura. A Herta Miller tem uma escrita muito forte, assim, pelo menos nesse livro, que foi o primeiro que eu li dela e por enquanto o único. É uma escrita muito forte e ao mesmo tempo suave e sublime, assim. O livro fala muito mais de sentimentos e de sensações do que de ações. Aqui a gente tem uma situação que eu não conhecia sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, é uma situação que acontece pós-Segunda Guerra Mundial, onde o governo russo, comandado por Stalin, quer se vingar dos alemães por causa da Segunda Guerra, recrutando, né, obrigatoriamente, jovens alemãos para que eles paguem por isso, trabalhando, né, nos campos de trabalho russos. Então é como se fosse, assim, um campo de concentração, só que dessa vez com jovens alemãos presos ali. E aqui, né, como protagonista e narrador, a gente tem um homem gay de 17 anos que foi para esse campo, e a gente não tem muita crítica social explicitamente falando, porque o protagonista, ele não tá falando de política, ele tá falando dele e de como ele se sente. Inclusive, muitos capítulos são repetitivos, principalmente quando ele fala sobre a fome, e eu não tive como não lembrar do diário Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, onde ela fala incansavelmente sobre a fome. Por quê? Porque ela tá sentindo aquilo. E quando você tá com fome, ela é a única coisa que existe, você não consegue pensar em mais nada. E o Léo, né, que é o protagonista desse livro, se eu não me engano esse é o nome dele, vocês sabem que eu tenho problema com o nome de personagem, ele tenta falar de outros assuntos e até de outros sofrimentos, porque... Enfim, tem frio, tem violência e o trabalho exaustivo, mas ele acaba sempre voltando pra fome, porque, meu Deus, a fome leva as pessoas à loucura. E muitas coisas acontecem no campo de trabalho por causa da fome. Muitas violências entre eles acabam acontecendo por causa da fome. Eles tinham direito a uma sopa rala e um pedaço de pão por dia, uma coisa assim. E esse pedaço de pão acaba sendo o único tesouro que eles têm. Eles tentam trocar entre eles brigam entre eles. Uma vez um rouba o pão do outro e tem uma confusão. Tem um trecho nesse livro que descreve a fome de uma maneira que eu... Assim, de uma daquelas maneiras que fazem a gente querer abraçar a literatura e agradecer porque ela existe e pensar em como é um gênio a pessoa que consegue colocar isso em palavras, né? Mas, enfim, acho que eu tô tagarela demais nesse vídeo. Vamos deixar esses comentários pro vídeo específico sobre Tudo que Tenho Levo Comigo. O último livro que eu terminei no mês foi uma grata surpresa e foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que eu li pro encontro do Leia Mulheres de setembro do Rio de Janeiro. E esse livro é super fininho, ele também é contemporâneo e logo depois, assim, de ter lido da Luísa, eu fui comprar esse livro porque eu vi que ele seria o do Leia. E quando eu folhei e eu encontrei coisas como essas, eu já pensei,
contemporâneo de novo. Mas completamente diferente foi a minha reação com esse livro do que a que eu tive com o da Luísa, porque aqui eu realmente me envolvi emocionalmente, e eu acho que não tem como não ser assim, né? Aqui a Aline Bay tem uma proposta de contar a vida de uma mulher em determinadas idades da vida dela. O livro é contado em primeira pessoa e é como que se cada capítulo fosse um pedaço do diário dessa mulher nas idades que a gente tem especificadas aqui na capa. Então, 8, 17, 18, 28, enfim, até 52, que é a última parte do diário que a gente tem. Só que essa história conta pra gente a vida dessa mulher através das perdas que ela tem na vida. Aqui na orelha a gente tem a seguinte frase: quantas perdas cabem na vida de uma mulher? E eu lembro muito da frase da Inês Pedrosa quando eu penso na história desse livro, que diz o seguinte: morri muitas vezes antes de morrer. Morria sempre que o amor parava. E é isso aí, né? Quantas mortes a gente consegue suportar em vida? Qual que é o limite pelo que a gente passa? E a escrita da Aline é muito forte e ao mesmo tempo muito simples. As palavras dela me acertaram em cheio. Eu realmente amei esse livro ter sido escolhido pro Leia, porque provavelmente era um livro que eu nunca leria se eu, né, não tivesse um clube do livro para discuti-lo, me sugerindo essa leitura. E enfim, falaremos mais sobre ele no vídeo sobre ele. E é isso, gente. Depois que eu terminei O Peso do Pássaro Morto, eu cheguei a começar No Seu Pescoço, da Chimamanda, mas eu não terminei ele em setembro, então ele vai aparecer no fechamento do mês que vem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e deixarem o joinha se curtiram. E é claro, né, comentarem aqui embaixo se vocês já leram esses livros, se vocês têm vontade, o que vocês acharam, porque conversar é a melhor parte desse trabalho. Um beijo e até a próxima. Tchau!